E agora sim, conosco, Everton Souza, tudo bem? Acompanhado da Adriana Ofidani. Isso, muito bem-vindos, boa tarde. Agora é com vocês. Vamos aplaudi-los, por favor? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Como vai? Tudo bem? Eu sou Everton Souza, sou Security Officer da Klabin. Essa é a Adriana. A Adriana, ela gostaria de falar algumas palavras antes. É esse daqui? Boa tarde, meu nome é Adriana, sou diretora comercial da CompuGraph. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Hoje nós vamos apresentar um dos nossos cases de sucesso nesse ano de muitas dificuldades, como está sendo 2016. A CompuGraph é uma empresa de segurança da informação. Ela foi criada em 1982 e desde então nós temos como nosso objetivo estar sempre capacitado suficientemente para estar presente com nossos clientes, trazendo um benefício a eles, de forma a que crescermos juntamente com eles. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Everton. O Everton é um dos nossos clientes que nós conseguimos, esse ano, criar um projeto juntos. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, nessa apresentação, normalmente eu faço outras apresentações, normalmente eu sempre costumo falar de segurança. Eu trabalho com segurança, acredito que muitos de vocês também devam trabalhar com segurança ou devam viver segurança da informação de alguma maneira. E é sempre muito fácil a gente falar de alguma coisa que a gente vive, que a gente faça no dia a dia. Mas hoje eu vou falar de uma coisa que não é meu dia a dia, não vou falar de segurança. Vou falar sobre parceria. E por incrível que pareça, não é aquilo que eu vivo no meu dia a dia, não é aquilo que eu estou habituado a fazer no dia a dia. A gente que é gestor de segurança, a gente que trabalha e lidar com fornecedores todos os dias, não necessariamente nós temos parceiros, normalmente nós temos fornecedores. E esse ano, em especial, aconteceu algo que viabilizou algo que até então a gente achava que não era possível. Que eu vou estar explicando aqui ao longo da minha apresentação. Hoje, no Brasil, a gente está mais ou menos dessa maneira. Eu tinha um cenário onde eu tinha checkpoint na maior parte das minhas plantas. O lugar ali onde eu tenho a queda de braço são os meus concorrentes. Até então, eu trabalhava quase que primordialmente somente com checkpoint. Chegou um momento em que, por estratégia de negócio, a gente chegou a analisar vários concorrentes e a gente optou por considerar que um determinado concorrente estava mais preparado para suportar a nossa solução, que a gente ia parar de trabalhar com a checkpoint e ia trabalhar com um determinado concorrente. Foi quando a gente parou de comprar a checkpoint e começou a trabalhar com o concorrente. E mais ou menos há um ano, ou um pouco mais de um ano, a gente vem praticamente adquirindo somente o concorrente. Nesse tempo, o rollout vinha sendo quase que gradual e muito rápido. Nesse momento, a gente já estava com praticamente 30% do nosso parque já substituído, de checkpoint para o concorrente. O que a gente tinha naquele momento? Naquele momento, a gente tinha firewall e 2 concorrentes ativos na nossa linha. Nós tínhamos ambientes com clusters e alta disponibilidade, ambientes sem alta disponibilidade. Nós tínhamos uma visibilidade centralizada e descentralizada. A gente tinha uma equipe generalista, ou seja, ficava difícil a administração por conta que eu tinha que treinar minha equipe para dar administração em mais de um fornecedor diferente. Eu tinha uma solução de ponta, muitas vezes subutilizada, porque a gente comprava os firewalls individualmente. E para manter a gestão e a blade disso atualizado, se tornava caro. Até por conta da maneira como a gente comprava de forma individual, que encarecia muito a gestão e a aquisição disso. Chegou um momento que eu precisava fazer a renovação de uma grande parte das licenças dos meus firewalls.
não eram de todo o meu parque, mas eram de uma boa parte do meu parque. Tirando a renovação que eu tinha para fazer, eu tinha também a aquisição de outros firewalls, que eram mais ou menos 5 firewalls que eu tinha para estar renovando, para estar trocando, porque eles entrariam em momento de end of service. E eu tinha um valor X para estar investindo no ambiente por um ano previsto já no budget do ano anterior. E eu cheguei num determinado momento em que eu tinha um parque que vinha se tornando cada vez mais moroso e de difícil administração, porque cada vez vinha aumentando, cada vez a preocupação com segurança vem aumentando, cada vez novas maneiras de se atacar vem chegando, cada vez mais a empresa vem expandindo, cada vez mais firewalls eu venho comprando, cada vez mais eu tenho comprado do fornecedor 2 e cada vez mais tem ficado complexo de administrar meu parque. Como eu tive um momento que eu tive um aporte de investimentos interessante, onde eu tinha a possibilidade de fazer uma proposta para o fornecedor 1 ou para o fornecedor 2, eu tive a possibilidade de colocar as cartas na mesa e fazer a proposta mais interessante para o meu parceiro e dessa forma tentar encontrar algo que fosse mais interessante para mim naquele momento. Com essa parte de dinheiro que eu tinha, que eu chamei aqui de fator renovação, que seria o dinheiro previsto para a renovação para 3 anos mais a troca dos equipamentos, eu fiz um projeto. O que eu queria alcançar com esse projeto? Eu queria a troca de todos os appliances. De todos. Eu queria ficar com um ambiente unificado. Ou o checkpoint, ou do concorrente 1, ou do concorrente 2. Não importasse qual fosse a tecnologia. Eu tinha analisado algumas tecnologias e tinha identificado que eu tinha 2 concorrentes que me atenderiam de uma forma muito boa. Naquele momento, a Checkpoint já conseguiria me atender da mesma forma como o concorrente conseguia me atender, desde que os serviços fossem gerenciados, desde que eu tivesse um bom parceiro que pudesse me atender naquele momento, que pudesse fazer aquilo que eu não conseguia fazer com a minha equipe, que pudesse dar visibilidade que eu não conseguia ter com os meus analistas. Então, o que eu queria? Eu queria uma tecnologia unificada de firewall. Eu queria trocar todos os meus firewalls. Eu queria ter nesses firewalls todas as features habilitadas. Porque esse é um detalhe que eu acabei não comentando. Eu não tinha todas as features em todos os firewalls até aquele momento. Muitos dos meus firewalls eram só firewalls e VPN. Ou seja, praticamente eu tinha um checkpoint que até então me fazia uma função de IP tables. Então, o ideal, a minha ideia, que até então para mim era uma utopia, era fazer com que, com o dinheiro que eu tinha só para uma renovação de licença, detalhe que as licenças eram para renovar só Firewall e VPN, detalhe que a troca que eu estava prevista era só para trocar 6 caixas que entravam em End of Service, eu queria renovar todo o meu parque com todas as features. Eu tinha na minha cabeça que eu não ia conseguir fazer isso. E que provavelmente eu ia ter que ajoelhar no milho e eu ia ter que pedir dinheiro para o meu board para fazer. Mas a minha ideia era conseguir chegar no mínimo possível para o dinheiro que eu tivesse que pedir fosse o mais viável possível. Não adianta eu chegar com um projeto de 100 milhões de reais que eu não ia conseguir viabilizar isso perto do meu board. Então eu tinha que apresentar um projeto que fosse viável eu apresentar para o meu board de forma que ele fosse me patrocinar a conseguir trocar todo o meu parque. E a minha ideia era que esse parque fosse administrado por um parceiro. Então eu queria trocar todos os firewalls de maneira que eu ficasse com um parque unificado, indiferente de qual fosse a tecnologia. Eu queria ter alta disponibilidade com as minhas unidades mais críticas, tendo clusters, as unidades menos críticas, tendo spares. Eu queria ter o monitoramento 24/7 e o suporte 24/7. Só isso. Perto do que eu tinha, onde a administração era feita pelo meu time, o suporte era feito pelo meu time, era quase que uma utopia, praticamente. Meu monitoramento era feito pelo meu NOC, que era a mesma pessoa que dava suporte para os meus usuários locais. Quando eu tinha um problema, o meu NOC acionava o meu analista,
como, por exemplo, cair uma VPN, ou queimava algum firewall, ou acontecia alguma coisa do tipo, que não é um suporte especializado. E não necessariamente o meu analista é um especialista também de firewall. O meu analista, ele é um especialista generalista. Ele cuida de firewall, ele cuida de servidor, ele cuida de outras várias coisas. Quando eu falo de um parceiro, eu falo de um parceiro específico, especialista em firewall. Eu queria ter um gerenciamento disso centralizado. Eu queria ter um gerenciamento de eventos. Outra coisa que eu queria muito era ter a correlação de eventos. Eu gostaria de ter um CIEM. Eu gostaria que os firewalls em si, todos eles e todas as features, tivessem a correlação de eventos de maneira que eu conseguisse ter uma visualização de tudo aquilo que acontecesse na minha rede. Se, por exemplo, um ataque acontecesse numa fábrica no Paraná, também tivesse vindo o mesmo IP atacando uma fábrica em Manaus. E eu poder olhar isso de uma maneira diferente do que um simples ataque de DDoS que esteja atacando uma fábrica. E os relatórios de acompanhamentos mensais, para a gente poder ver a KPI, uma melhora contínua naquilo que acontece dentro do meu ambiente. Uma equipe especialista, de pessoas que realmente conhecem e possam fazer a administração como se deve dentro daquele meu ambiente. A solução de ponta, que no caso, aquilo que eu visualizei que seria melhor para a empresa, utilizando todos os recursos que até então eu não utilizava, meu firewall era subutilizado. E uma coisa que eu tinha até então, que era muito interessante, era a proteção contra os malwares avançados. Quando eu tinha somente uma caixa que era firewall e VPN, como eu falei que eu tinha um IP tables, eu não tinha a mínima visibilidade de qualquer tipo de malware avançado dentro da minha rede. Uma coisa que é muito interessante é que o meu Bird, eles não fazem ideia do que é um vírus, mas eu fui questionado por eles sobre ransomwares. Até porque é algo que está muito na moda ultimamente. Eu não conseguia dar uma visibilidade, eu não conseguia falar para eles o quanto que a gente estava protegido, o quanto que a gente poderia trabalhar. Não tinha relatório, não tinha nada nesse sentido. Pensando em borda de internet, o quanto que a gente poderia estar protegido contra esse tipo de ameaças vindo da internet. Isso falando de firewall. Eu coloquei a concorrência, me pautando daquilo que eu sabia que eu tinha de budget, que até então seria somente aquilo que eu tinha para renovação. Quando eu recebi as propostas, foi bem interessante. O concorrente 1, ele me deu uma proposta 40% em cima daquilo que eu tinha previsto para renovação dos meus firewalls, de licença e a troca daqueles 6 que eu tinha que entrar em end of service. O concorrente 2, ele me deu uma proposta de 215. Concorrente 3, 250. Eu esperava alguma coisa nesse sentido. Na verdade, eu sabia que 2 me atendiam. Eu abri para mais, abri no final de contas para 4 concorrentes diferentes, realmente na intenção de fomentar, entender, estudar um pouco do mercado. Eu queria aprender, eu queria saber quais eram as possibilidades que a gente tinha naquele momento. Eu queria saber quais possibilidades eu tinha de firewall. Talvez, se eu não conseguisse atingir a minha meta 1, que era ter um top de mercado, poderia atingir minha meta 2, de ter um firewall gerenciado que pudesse atender minhas expectativas. Talvez não com tudo o que eu quisesse, mas seria gerenciado para uma empresa terceira que tirasse um pouco da minha carga e pudesse usar minhas analistas para fazer algumas coisas mais nobres e oxigenasse a minha equipe. Qual foi minha surpresa? Eu tive um parceiro que, depois de várias conversas, é lógico, eu não recebi a primeira proposta e aceitei. Eu mandei, recebi várias vezes. Eu tive um parceiro que somente com o valor da renovação e a troca dos firewalls, ele conseguiu, num primeiro momento, me mandar uma proposta 7% abaixo daquilo que eu tinha de budget previsto. E detalhe, era um dinheiro que eu tinha só para renovação, ou seja, com dinheiro de renovação, eu troquei todo o meu parque, eu contratei serviços gerenciados, que agora vai ser administrado pela CompuGraph. Eu contratei monitoramento 24/7. Eu troquei todos os appliances. Eu contratei todas as features, NGTP e NGTX para algumas unidades mais importantes. Tudo administrado pela CompuGraph, com monitoramento 24/7, suporte 24/7.
consegui tirar tudo isso de dentro da Klabin. Ou seja, agora a minha equipe não tem mais essa demanda. Tudo que eu preciso eu jogo para eles. E a administração acaba sendo só por parte deles. O que eu ganho mais com isso que eu não tinha? Até então, eu tinha um Firewall, que era somente Firewall e VPN. Eu tinha uma rede MPLS, eu tinha redes de fábrica, eu tinha a internet, que passava pelo Firewall e o Firewall fazia os devidos filtros. E era literalmente só isso. Eu consigo agora, colocando um antivírus, um antibot, um anti-threat, um IPS e mais um sistema de URL Filtering, Application Control, consegui colocar todos os devidos filtros na minha rede, fazer os devidos controles. Quando eu fui fazer o ROI para apresentar para o meu board, mostrando só o que eu ia ter de economia, sem falar de economia de investimentos para os próximos anos que eu teria em não trocar os próximos firewalls, em não gastar com renovação para os próximos anos. Mas o que eu mostrei de economia com link de internet que eu ia ter para o controle de banda, o que eu ia ter de economia de link de MPLS, porque a partir daí, na hora que a MPLS passa por dentro dos firewalls e eu mostro que eu vou conseguir economizar a banda do SAP, por exemplo, porque eu vou conseguir controlar todas as aplicações que vão passar por dentro do meu firewall, o meu board praticamente me autorizou a ampliar o meu projeto. Eu consegui ainda colocar alta disponibilidade em lugares que eu ainda nem estava prevendo. Com isso, eu ganhei a monitoração, eu ganhei a central de serviços, o gerenciamento de incidentes, gerenciamento de requisições, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças, rotinas programadas, prestação de contas, RMA e SLA de atendimento. Sem falar todas as rotinas programadas, que até então meu time não fazia, e se fazia, não fazia da maneira adequada. E fazendo isso, praticamente, o meu time acabou gastando esse tempo que ele gastava para administração, que é um cálculo ainda que eu nem acrescentei dentro do meu ROI, para solicitar esse investimento, que foi fantástico. Hoje eu consigo utilizar desses recursos para outras coisas muito mais nobres. Essa ideia de conseguir aproveitar um momento, que era um momento que a gente vivia na época, que era um momento de instabilidade do Brasil, onde os fornecedores não estavam passando pela melhor fase, foi extremamente interessante por esse motivo. A gente conseguiu aproveitar um momento onde a gente tinha um determinado aporte para estar investindo, o que não era um aporte grande, não era um aporte tão interessante, mas era um aporte que possibilitava eu colocar as cartas na mesa e fazer uma proposta para todos os fornecedores, onde eles até por um pouco aí de concorrência brigaram entre si e chegaram aí a fazer, e a briga deles chegaram naquilo que era o mais interessante para a gente. Claro que no final disso, quando a gente chegou naquele 7% e a gente viu que ia chegar naquilo que a gente queria, a gente ainda conseguiu apertar um pouco mais daquilo que a gente estava prevendo, conseguiu diminuir ainda mais os valores, conseguiu acrescentar mais firewalls daquilo que a gente estava prevendo, aumentar mais ainda o escopo de serviços, aumentar ainda mais a disponibilidade que a gente queria e conseguir chegar realmente naquilo que a gente estava prevendo. Hoje a gente conseguiu tudo aquilo que até então parecia impossível, porque até então no começo do projeto todo mundo lá dentro da empresa achou que eu era louco, mas foi graças à parceria, que até então no começo, se não fosse a CompuGraph, conseguir chegar naqueles 7% a menos, a gente não tinha iniciado a conversa para chegar nesse projeto e concluir o que a gente conseguiu concluir. Obrigado, pessoal. É isso.